Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda parte do primeiro dia da 7ª edição do Café Internacional da Universidade Estadual do Maranhão. Dando continuidade à nossa programação, teremos uma palestra sobre competências digitais para a formação de professores, uma fluência tecnológica necessária após pesquisa desenvolvida com o Emanet e a Universidade Aberta de Portugal. Estarão conosco, neste momento, o professor Tiago Anchieta de Mello, da UEMA, e o professor Dr. José Antônio Moreira, da Universidade Aberta de Portugal. Eu farei a apresentação formal dos professores e, em seguida, eu vou deixar a sessão para que os professores possam trabalhar em conjunto na apresentação dos trabalhos. Então, o professor Dr. Tiago Anchieta de Mello é engenheiro agrônomo, licenciado em Biologia, mestre e doutor em Ciências pela USP, atua nas áreas de Ciências, Microbiologia, Fitopatologia e Tecnologias aplicadas em ensino de Ciências e Biologia. Adicionalmente, é colaborador pesquisador junto às atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Tecnologias para Educação, ao Emanet, mediadas por tecnologias educacionais. Já aproveito e já faço a apresentação do professor Dr. José Antônio Moreira, que é doutor e mestre em Ciências da Educação e licenciado em História da Arte pela Universidade de Coimbra, pós-doutorado em Tecnologias Educacionais e da Comunicação, também pela Universidade de Coimbra. É professor associado com agregação no Departamento de Educação e Ensino à Distância da Universidade Aberta. Atualmente, é diretor da Delegação Regional do Porto, da Universidade Aberta, e coordenador do Núcleo de Estudos de Pedagogia no Ensino Superior, sediado no Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra. Coordena atualmente o curso de Docência Digital em Rede para o Ensino Superior da Universidade Aberta e é colaborador da Direção-Geral do Ministério da Educação em Portugal, no Plano de Transição Digital. É coordenador estrangeiro do Grupo de Pesquisa de Educação Digital da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos. Mais uma vez, professor Tiago Anchieta, professor José Antônio, agradeço muito o aceite ao nosso convite, colaborarem com o nosso Café Internacional e, a partir de agora, eu passo a palavra para os senhores. Obrigado. Thales, muito obrigado. Em nome da Universidade Estadual do Maranhão, quero dar boas-vindas ao professor Antônio Moreira, agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite e já passo a palavra para o senhor, professor. Fique à vontade. Muito obrigado, professor Tiago. Em primeiro lugar, obviamente, eu queria agradecer o convite que me foi feito para estar aqui presente digitalmente na 7ª edição do Café Internacional da Universidade Estadual do Maranhão. E esta ideia do Café Internacional parece muito interessante porque hoje aquilo que nós vamos aqui discutir é exatamente esta questão das competências digitais docentes, não apenas naquilo que é a realidade do Brasil, mas também a realidade em Portugal. E é interessante exatamente perceber que, independentemente do país onde estamos e, portanto, da localização geográfica e física onde eu estou neste momento, as nossas preocupações são efetivamente idênticas. E, portanto, aquilo que nós queremos fazer enquanto educadores e enquanto professores é claramente desenvolver uma educação de qualidade. E para nós desenvolvermos essa educação de qualidade, nós precisamos de ter professores competentes, professores que tenham, de facto, um domínio em diferentes áreas
do conhecimento, e atualmente hoje nós claramente temos que ter um domínio não apenas naquilo que é a dimensão disciplinar, a dimensão da ciência, mas também a questão do domínio que temos que ter do ponto de vista das competências pedagógicas, que têm que se articular com as digitais. E, portanto, eu aqui não faço uma separação entre a dimensão digital e a dimensão pedagógica, porque eu acho que elas estão associadas e elas devem estar interligadas. Para mim não faz sentido falar em competências digitais sem perceber exatamente como é que nós podemos fazer um uso pedagógico do digital, das tecnologias digitais e das próprias redes de comunicação. E, portanto, é nesta perspectiva que eu vos venho falar um pouco hoje, até porque, de facto, há uma ligação muito estreita entre aquilo que é a realidade dos nossos países, apesar de, obviamente, haver diferenças também muito acentuadas. Existe um contexto internacional que justifica que haja, de facto, esta comunicação, que haja este diálogo e, de certa forma, também a prova de que este diálogo é cada vez mais estreito é que a própria Comissão Europeia, este ano, criou aquilo que foi designado de um plano de ação de educação digital e, muito recentemente no Brasil, também já se fala naquilo que é um plano nacional de educação digital. E, portanto, este plano nacional de educação digital, de certa forma, e também pelo que foi dito, inspirou-se naquilo que é este plano de educação digital da Comissão Europeia. E este plano assenta em dois pilares fundamentais e por isso eu acho que é fundamental também percebermos exatamente o que é que representa este plano do ponto de vista das suas prioridades estratégicas e do seu plano de ação prioritário. E o primeiro passa, obviamente, pela criação de um ecossistema de educação digital eficaz, que é fundamental para desenvolver processos educativos que sejam enriquecidos com a tecnologia digital e com as próprias redes de comunicação. Portanto, percebemos que, através deste plano, há uma aposta clara naquilo que é a utilização das tecnologias, daquilo que é a apropriação das tecnologias em contexto de ensino-aprendizagem e na utilização das próprias redes de comunicação, do sinal digital, que nos permitem depois trabalhar em ambientes virtuais, em ambientes que são mediados exatamente pelo sinal digital, pelas redes de comunicação, percebendo exatamente depois como podemos criar e construir comunidades virtuais de aprendizagem. Obviamente que estes planos de educação digital ganharam uma maior visibilidade com a própria pandemia, porque acabámos por ser forçados a trabalhar nestes ambientes virtuais, acabámos todos por necessitar das próprias redes de comunicação, de utilizar infraestruturas tecnológicas e isso fez com que emergisse e viesse à superfície a necessidade absoluta de apostar naquilo que é esta dimensão do digital e em educação digital. Obviamente que enquadrado nesta realidade e que a educação não pode ficar desligada daquilo que já se anunciava como uma sociedade digital e em rede, aquilo que é também uma das prioridades estratégicas do próprio plano é exatamente o tema que nos traz aqui hoje, que tem exatamente a ver com as competências digitais docentes. Portanto, o segundo grande objetivo e prioridade estratégica deste plano tem exatamente a ver com o reforço das competências digitais dos docentes. E a questão que se coloca quando nós falamos de competências digitais dos docentes é saber exatamente que competências são estas, que dimensões são estas. Exatamente quando nós estamos a falar de competências que estão associadas ao digital e esta dimensão pedagógica que eu falei que está associada ao digital, saber exatamente o que é que estamos a falar. E, portanto, quer no Brasil, quer na Europa, quer do ponto de vista internacional, foram desenvolvidos frameworks, digamos assim, modelos que permitiram também fazer esta avaliação. E, portanto, foram desenvolvidos, quer na Europa, quer naquilo que é a intervenção que é feita no Brasil também, outro tipo de modelos, não é? Desenvolvidos pela Unesco, criados em várias partes do mundo, que nos permitiram, de certa forma, e não sendo todos estes modelos e frameworks idênticos, perceber exatamente como é que nós podíamos fazer a avaliação das competências digitais docentes, fundamentais
para o professor, de facto, ter um domínio mais ajustado daquilo que é o seu trabalho, quer com tecnologias, quer em ambientes virtuais, para além daquilo que é a geografia física e a geografia analógica. Portanto, de percebermos exatamente quais são estas grandes dimensões. E, portanto, independentemente dos frameworks e dos modelos que foram aparecendo, obviamente que há dimensões consideradas essenciais, e o importante, para além desta avaliação, é depois perceber, em função desta avaliação e deste diagnóstico e deste feedback que é dado aos professores depois de responderem a determinados questionários de avaliação de competências docentes, como é que eu devo, que tipo de formação é que eu devo ter para conseguir ser mais competente e ter mais habilidades digitais do ponto de vista daquilo que possa ser depois o desenvolvimento das minhas práticas, quer em contexto da geografia física, e aqui eu estou a falar essencialmente daquele que é conhecido como o ensino presencial, quer da geografia digital, aquilo que é conhecido muitas vezes como educação à distância, mas que nesta realidade mais de ligação e de integração, que deixa de fazer tanto sentido nós estarmos com este separatismo mais artificial e binário, mas de pensarmos como é que o digital emerge aqui como uma dimensão convergente e que os professores precisam de ter alguma fluência digital a este nível para poderem ser professores que possam desenvolver o seu trabalho em qualquer território. Porque há uma coisa também que ficou bem evidente com a própria pandemia, é que nem todos os professores estavam preparados para trabalhar de uma forma adequada nos ambientes virtuais, porque não tinham preparação para isso. E, portanto, também há que fazer aqui a distinção que uma coisa é trabalhar com determinadas tecnologias e softwares dentro de uma sala de aula física, outra é trabalhar em ambientes virtuais e trabalhar de uma forma completamente online, onde aquilo que são as atividades de aprendizagem têm configuração diferente, a avaliação que é feita através do digital também tem uma configuração diferente e, portanto, temos que conhecer também modelos pedagógicos virtuais próprios, muito ligados àquilo que eram as realidades das diferentes gerações da educação à distância, mas que se transformaram imenso agora com a questão da pandemia. E, portanto, obviamente que esta preocupação com as competências digitais docentes não veio com a pandemia, pelo contrário, o trabalho que na Universidade Aberta já desenvolvíamos com a Universidade Estadual do Maranhão é anterior à própria pandemia. Esta preocupação com uma formação pedagógico-digital dos professores era anterior à pandemia e, portanto, aquilo também que hoje nós estamos aqui a falar é da apresentação de resultados preliminares para os professores e aquilo que nós, de certa forma, também fomos aplicando do ponto de vista da pesquisa que desenvolvemos, fomos aplicando um questionário que se baseou naquilo que é um framework conhecido do ponto de vista das suas siglas principais como DIGCOMP-EDU, portanto, um framework desenvolvido pela própria Comissão Europeia, que depois traduzimos aquilo que era o instrumento ou a escala de avaliação para avaliar essas mesmas competências digitais, digamos assim, em 6 que estavam divididas em 22 competências, em 6 áreas fundamentais, sendo essas áreas muito relacionadas, por exemplo, com a questão da competência na avaliação digital, com a competência numa área como o ensino-aprendizagem, como a questão da produção dos recursos digitais, portanto, como permitia trabalhar também os próprios desenvolvimento das competências digitais dos estudantes, o envolvimento profissional dos próprios professores na organização onde estão inseridos com a dinâmica digital da própria instituição. Portanto, estas dimensões, de certa forma, foram aquelas que foram consideradas neste estudo, porque este questionário que foi desenvolvido por este modelo, como eu estava a dizer, o Digital Competences de Educadores, não é? O DIGCOMP-EDU, acabou por ser um referencial muito utilizado na Europa, em vários países europeus e em Portugal. E, portanto, nós tendo feito esse trabalho de tradução para a língua portuguesa, depois a etapa seguinte que nós fizemos foi também, de certa forma, ajustar o próprio questionário, porque fizemos uma validação científica desse questionário para professores
em Portugal, portanto, através em primeiro lugar, traduzindo o questionário e depois validando a sua cientificidade e a sua validade quer interna, quer externa, e depois fizemos um trabalho posterior de ajustar o questionário ao português do Brasil e com a professora Ilka Serra, a coordenadora da UEMANET, num trabalho entre a Universidade Aberta de Portugal e a Universidade Estadual do Maranhão, desenvolvemos este trabalho que vai ser apresentado a seguir, que teve como objetivo principal avaliar as competências digitais dos professores da Universidade Estadual do Maranhão e, portanto, foi administrado este questionário, que é um questionário, e eu gostaria de sublinhar esse aspecto, que é um questionário de autoavaliação. Portanto, os professores fazem a avaliação daquilo que consideram, nestas diferentes dimensões, daquilo que consideram saber ou onde têm mais dificuldades do ponto de vista das suas competências digitais e em função dessa avaliação, dessa autoavaliação que fazem, portanto é quase um check-in, portanto é quase verificar eles próprios, não é um instrumento que avalia aquilo que são os seus conhecimentos, não há nenhuma prova, nenhum teste que avalie as suas competências, é uma percepção daquilo que são as suas competências e a partir daí os professores têm uma determinada classificação que se traduz em números nas diferentes áreas ou dimensões consideradas e em função desse resultado são classificados e são, digamos assim, colocados numa determinada área e que os remete quer para aquilo que possam ser pioneiros e possam ser especialistas na área das tecnologias e por isso precisam de uma formação mais, digamos assim, ligeira e aqueles que demonstram, de facto, que têm muitas dificuldades em todas as áreas, portanto, que são exploradores, que são apenas iniciantes do ponto de vista do trabalho com o digital e que precisam, claramente, de fazer mais formação nessa área. Portanto, isto dir-se-ia que este modelo é um modelo interessante porque se baseia na percepção dos professores e os professores, de certa forma, têm um feedback relativo àquilo que acham que têm dificuldades e, portanto, há, digamos assim, sugestões para fazerem formação numa área específica. Podemos dizer que é uma formação à medida, portanto, não há um pacote de formação que seja imposto por uma instituição e que seja igual para todos. Há claramente aqui uma dimensão onde a individualização e aquilo que possa ser a personalização da própria formação aparece em função daquilo que o professor vai respondendo a esse questionário. Portanto, esta dimensão, e isto está a ser feito de uma forma massiva em Portugal, se quer mais até do ponto de vista daquilo que é a aposta do governo português a nível do ensino médio e fundamental, não há claramente aqui uma aposta do ponto de vista governamental no ensino superior, portanto há apostas que têm a ver com aquilo que são as políticas das próprias instituições do ensino superior e em Portugal isso é muito evidente agora também porque cada vez mais até com o novo regime jurídico da própria educação à distância e daquilo que é trabalhar em ambientes virtuais, as próprias instituições do ensino superior estão a apostar, portanto, as suas lideranças das instituições, as suas reitorias, as suas presidências, estão a apostar naquilo que é o desenvolvimento de planos de formação e começa já a haver também, digamos assim, a aplicação destes instrumentos, destes questionários, destas escalas, para perceber exatamente quais são os déficits e em que áreas é que os professores apresentam mais dificuldades do ponto de vista daquilo que é o uso do digital e daquilo que é a apropriação e a aculturação, diria, inclusive da aculturação do digital numa cultura pedagógica, numa cultura digital dos próprios professores. Porque, a nível do ensino médio e fundamental, aquilo que está a acontecer em Portugal é que há claramente uma aposta do Ministério da Educação, através da Direção-Geral de Educação, que está a fazer uma formação, digamos assim, que tenta abranger todos os professores do sistema educativo, desde o pré-escolar até ao ensino médio, e, portanto, posso dizer que, neste momento, há taxas de aplicação deste questionário de 90% a 95% dos professores do próprio sistema que responderam a este questionário e que estão a ser desenvolvidas formações direcionadas para os diferentes níveis, de nível 1, de nível 2, de nível 3, em função destes resultados, e que
de acordo com aquilo que é a forma como está estruturada a formação em Portugal, os próprios centros de formação, de agrupamento de escolas, aquilo que é o trabalho depois de formadores que as próprias escolas têm, designados de embaixadores digitais, estão a desenvolver um plano de capacitação digital docente muito assente nesta dimensão das competências digitais. E isto claramente é muito importante, apostar nas competências digitais dos professores, porque em simultâneo estamos a apostar também naquilo que é as suas competências pedagógicas, sobretudo nesta estreita ligação que deve haver entre a pedagogia e a tecnologia, a pedagogia e o digital. Portanto, se por um lado nós não temos dúvidas que todos os professores têm competências na sua área científica e disciplinar, e isso é estruturante para sermos professores, obviamente que a nível da dimensão pedagógica e do digital, nós temos que apostar sempre naquilo que possa ser o desenvolvimento destas competências digitais, até para respondermos a situações de emergência como esta. E notou-se claramente que aqueles professores que já tinham maior fluência digital, maior fluência tecnopedagógica, conseguiu-se adaptar e ajustar-se melhor a esta realidade pandémica do que aqueles que não estavam tão preparados, que não navegavam com tanta facilidade e, portanto, tiveram mais dificuldades em pensar exatamente como transformar as suas práticas para estas novas realidades. E, portanto, muitos professores apenas limitaram-se a transferir aquilo que era a realidade da sua prática pedagógica para uma câmara, para um ensino remoto, e não conseguiram, de certa forma também, e isso, por isso é que é fundamental nós apostarmos cada vez mais nas competências digitais, para pensar nesta apropriação, para pensar para além desta comunicação síncrona, de como trabalhamos em ambientes virtuais, pensando exatamente na dimensão tecnológica, não apenas como uma ferramenta, como um instrumento, mas também como um ambiente que claramente nós temos que usar para conseguir fazer diferente. E, portanto, a tecnologia e o digital ganham uma dimensão de inovação quando nós conseguimos pensar e fazer diferente neste território virtual, naquilo que é a utilização de tecnologias digitais dentro da sala de aula, e a inovação e a transformação faz claramente por aquilo que é o redesenhar de tarefas pedagógicas e pela criação de novas tarefas pedagógicas. Estes são dois elementos fundamentais que nos remetem claramente para níveis de proeficiência mais elevados, para uma maior fluência digital e, portanto, é muito importante nós termos aquilo que é diagnósticos feitos das necessidades dos nossos docentes dentro de cada instituição e, portanto, esse é um trabalho que qualquer instituição deve fazer. A própria Universidade Aberta está a fazer este trabalho de um diagnóstico, de perceber exatamente como é que ainda pode desenvolver mais esta competência digital dos seus professores, como é que podemos ser inovadores utilizando o digital e estas tecnologias emergentes e estas realidades virtuais emergentes e, portanto, isso é sempre fundamental, mas percebendo exatamente que tipo de docentes, ou seja, que competências eles têm neste momento para podermos dar uma resposta eficaz do ponto de vista da própria formação que nós queremos desenvolver. Portanto, este trabalho que vai ser apresentado a seguir tem exatamente a ver com todos estes pressupostos e estes princípios da necessidade da atualização constante dos docentes, e aqui não estou a fazer a distinção entre professores do ensino médio, fundamental ou superior. A formação é fundamental para todos os professores, independentemente do nível de ensino, e claramente aqui as instituições que querem acompanhar aquilo que é a realidade da educação digital, aquilo que é uma realidade cada vez mais do trabalho em rede, que se faz naquilo que possa ser as próprias redes sociais, baseadas na construção de comunidades também virtuais de aprendizagem, não apenas de comunidades físicas de aprendizagem, tem que claramente apanhar esta onda, digamos assim. Para estar na linha da frente, temos que fazer um investimento a nível da capacitação dos docentes para perceber, efetivamente, como é que nós podemos depois dar respostas eficazes àquilo que é o trabalho dos docentes. Portanto, eu terminava esta minha intervenção exatamente desta forma, falando e sublinhando a importância da formação e daquilo que é, obviamente, o divulgar de resultados desta natureza para percebermos como é que podemos fazer mais e melhor do ponto de vista da capacitação docente, mas desenvolvendo uma capacitação docente que tenha sentido
e que seja em contexto, desenvolvida em contexto, para que os professores não sintam que estão a fazer a formação e que não têm qualquer tipo de resultados ou que não têm consequências e não percebem qual a sua importância. Portanto, a ideia aqui é, de certa forma, ir preenchendo aquilo que é um puzzle, que os professores identifiquem quais são as suas limitações e que vão adicionando conhecimentos e competências para poderem trabalhar com o digital de uma forma mais eficaz e que consigam, então, como eu comecei, desenvolver aquilo que para nós deve ser prioritário, uma educação de qualidade, sem o digital ou com o digital, mas fundamental perceber exatamente como desenvolver essa educação de qualidade e se o digital nos trouxer mais qualidade ainda, se nos puder potenciar aquilo que são o desenvolvimento dos processos educativos, claramente utilizar o digital para conseguir esse objetivo. Muito obrigado pela vossa atenção. Portanto, eu passava agora a palavra e fico disponível para questões que possam surgir num segundo momento da minha intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Antônio Moreira. Fala muito esclarecedora, coloca a gente aí, como ele bem citou em alguns momentos da fala dele, na mesma página, né? Estamos todos buscando aí essas competências digitais importantes ali na formação e no desencadeamento, né, das atividades que são hoje demandadas de todos os professores, independente dos níveis em que eles estejam. Eu vou compartilhar agora aqui com vocês a minha tela para mostrar um pouquinho do trabalho que a gente tem desenvolvido no Núcleo, no nosso grupo de pesquisa em tecnologias digitais. Esse trabalho ele é um trabalho que vem ali de uma resposta do processo de pós-doutoramento da professora Ilka Serra, que é coordenadora geral do Núcleo de Tecnologias para a Educação, que é o EMANET, daqui da UEMA, e ele tem, na verdade, um recorte de um trabalho maior, né? Não daria para nós apresentarmos todos os dados que fazem parte ali desse trabalho, porque realmente são muitas informações. Esses dados eles estão em fase final de tratamento, são dados inéditos, logo estarão publicados, mas a gente selecionou pontos importantes para a gente gerar uma discussão aqui. Então, trazendo para vocês um pouquinho, o nosso recorte vai falar da fluência tecnopedagógica e digital de professores da UEMA, e esse trabalho, ele vem, então, compor ali um pouquinho, né, fazer uma discussão acerca do que é proficiência digital. A gente tem ali uma perspectiva de que a proficiência digital ela não vai significar apenas fazer uso de tecnologias, mas ela vem numa perspectiva maior, dentro de um processo mais significativo, onde a gente vai ver o ambiente sendo transformado num espaço colaborativo, autônomo, dando sentido aí à aprendizagem de forma tanto individual quanto coletiva. Então, as tecnologias elas vêm para abraçar um escopo muito maior de atividade do que simplesmente você só saber fazer uso dela. Só saber usar a tecnologia não é importante. Saber usar com significado é o que importa dentro desse contexto. Esse trabalho ele adquire uma importância grande dentro da perspectiva da nossa instituição, da UEMA, quando ele traça ali um perfil tecnopedagógico, da fluência, na verdade, tecnopedagógica, de professores de ensino superior no Maranhão, uma vez que isso nunca aconteceu, né? Então, a gente sabe da importância e da relevância da nossa instituição para o Estado. Ela, claro, está ali inserida dentro da perspectiva do ensino superior. É um trabalho inédito, portanto, dentro dessa perspectiva de análise autoavaliativa, como o professor Antônio frisou muito bem. Os dados que a gente vai apresentar aqui, eles partem da percepção ou da autoanálise que cada um dos professores faz quando entra em contato com o formulário, responde ali as perguntas, e essas perguntas geram, então, para a gente esse diagnóstico, né, de como se encontra a fluência tecnopedagógica da nossa comunidade, no caso da UEMA. A gente também percebe, dentro das discussões que a gente vai gerando em função do material que foi gerado, que isso nunca foi uma demanda prático-teórica exigida aí pelas instituições de ensino superior no Estado, né? Eu diria mais, no Brasil e talvez até no mundo inteiro. Então, normalmente, quando a gente faz um seletivo, um concurso para contratar um professor, isso nunca é realmente uma questão, né, dentro do seletivo, a não ser que seja um professor para trabalhar, para usar tecnologias no seu dia a dia, dentro da sua prática docente, como ferramenta de trabalho ou como corpo de trabalho mesmo, né, como assunto da sua disciplina, por exemplo. Então, o professor ele entra numa instituição
sustentado, claro, em toda a sua formação acadêmica, nos estudos específicos da sua área de atuação, mas essa questão da aplicabilidade do uso de tecnologias não é realmente uma questão no momento em que você vai selecionar esse docente, no momento em que ele vai, então, compor o seu quadro ali de docentes. Qual que foi o fator de impulsionamento para que a gente, de repente, gerasse esse diagnóstico na UEMA? Foi, sem sombra de dúvidas, a pandemia da Covid-19. A gente teve aí quase que uma obrigação, todos os professores, de nos curvarmos ali realmente ao uso da tecnologia, de começarmos ali a nos apropriarmos dessas atividades, né, dessas ferramentas para executar a nossa atividade docente, porque a partir do momento que as atividades foram suspensas no modelo presencial, a instituição passa por uma fase de reorganização, com treinamento, inclusive, de professores, porque a instituição entende que muitos professores realmente estavam aquém quanto ao uso de tecnologias, e aí quando o ensino remoto emergencial, então, é estabelecido, ele é estabelecido, sustentado aí por essas tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, na nossa base formativa, antes de retornarmos para as atividades presenciais, a gente passou aí por pelo menos 3 cursos de formação, onde nós, quem já tinha ali algum conhecimento, reciclou e aprimorou esses conhecimentos, quem não tinha nenhum teve a oportunidade de aprender, e aí esse treinamento trouxe, então, capacitação para professores da instituição para o uso das tecnologias na prática docente. Então, o problema da pesquisa, ele se sustenta na aferição aí do nível de influência tecnopedagógica e digital dos professores da instituição, e a gente objetivou, com esse estudo, aferir o nível dessa fluência digital e as competências tecnopedagógicas dos professores da Universidade Estadual do Maranhão. Tá? Como método, a gente estabeleceu uma pesquisa qualitativa, então era um questionário de autoavaliação, onde, após a coleta dos dados, eles foram submetidos a uma análise descritiva. Esse levantamento ele foi feito a partir de um questionário, esse questionário que o professor Antônio citou algumas vezes ao longo da fala dele, que foi desenvolvido pela Comissão Europeia. Ao todo, foram obtidas 294 respostas, e dentre essas respostas foram avaliadas 21 competências em 6 áreas, essas áreas que estão apresentadas aqui. Então, na área 1, a gente tinha a competência que avaliava o envolvimento profissional do professor com as tecnologias. Depois, na área 2, as tecnologias e os recursos digitais que eram aplicados ou que são aplicados por esses professores dentro da sua prática docente. Na área 3, o ensino e a aprendizagem sendo mediado pelo uso de tecnologias. Na área 4, dispositivos de avaliação que podem ser aplicados, aprimorados ou usados durante a perspectiva do ensino com o uso de tecnologias. Na área 5, formação de estudantes. E na área 6, promoção da competência digital dos estudantes. Eu até enxergo esse questionário dividido em 2 momentos maiores, né? Entre as áreas 1 e 4, o momento em que o professor avalia sua prática pedagógica, e nas áreas 5 e 6, no momento em que ele direciona efetivamente essa prática pedagógica para formar também alunos que tenham essas competências alinhadas com a demanda atual. Não adianta a gente somente aplicar as competências digitais dentro da nossa prática docente e esquecer que esse aluno, depois de alguns anos, ele vai ser entregue para o mercado de trabalho, muitos como professores, como educadores, formadores, e que também vão precisar fazer o uso, né, fazer a aplicação dessas tecnologias dentro desses novos espaços, dentro desses novos ambientes. Então, assim, como resultados, como eu falei, resultados aqui resumidos dessa perspectiva de análise maior, a gente tem aqui nesse primeiro quadro a idade dos nossos professores, né, que acessaram o nosso questionário, perfazendo aqui a idade entre 45 e 55 anos como o maior extrato, né, que foi observado por nós aí na pesquisa, ali apresentando 29%. Então, a faixa etária maior, né, ali dos nossos respondentes girou ali em torno de 35 a 44, 45 a 55. Então, a partir de 35 anos é o tempo médio, né, a idade média, né, que os professores apresentaram ali enquanto respondentes do questionário. Com relação a nível acadêmico, a gente tem aqui a maior fatia dos professores, né, 37,8% tendo ali como nível maior o doutoramento, né? Então, todos, aproximadamente 37, 38, né, quase por cento dos professores têm doutorado, né, com ali uma fatia muito pequena, sem nenhum tipo de especialização. Então,
são professores que já passaram por outras trilhas de formação, né, além da própria graduação. Além disso, como perfil ainda desse grupo, né, de pessoas que responderam ao questionário, a gente tem também ali teve também como estimar o tempo de docência de cada uma dessas pessoas, né, desse grupo de pessoas. A gente tem ali como extrato maior professores que trabalham com ensino superior de forma muito recente, né, de 1 a 9 anos, 34,7%, para aproximadamente 35% dos professores estão inseridos aqui dentro desse percentual, e de 10 a 19 anos, 31%, de 20 a 29, 25%, e só 8% são professores, né, de nível superior com mais de 30 anos de atividade acadêmica já, né? A gente sempre tem a tendência de achar que, de repente, esse extrato aqui seja o extrato que teria, de repente, maior resistência a incorporar o uso de tecnologias nas suas atividades. Talvez seja verdade, né? Então, isso é um tipo de análise que talvez o formulário também nos permita fazer, de apreensão, de aferição, que o formulário também nos permita fazer, e que, de repente, a gente vai apresentar ali nos artigos de modo mais detalhado. Mas o fato é que a gente tem realmente uma parcela muito pequena de professores exercendo atividade docente superior a mais de 30 anos. Então, vamos lá. Então, a gente tem ali o questionário dividido nessas 5 áreas, né? Nessa área número 1, a gente tem, então, aqui a primeira parte do questionário, que vai se referir realmente ao envolvimento profissional, ou seja, vai estar atrelado a essa competência digital para o desenvolvimento profissional e pessoal, não apenas na mediação do ensino e aprendizagem, mas também para interações com os demais professores, colegas, dentro da atividade, dentro da perspectiva de trabalho. A gente selecionou uma das perguntas, né, uma das respostas para mostrar aqui. Aliás, nessa área número 2, eu acho que a gente tem 2 respostas para apresentar. Nesse primeiro caso aqui, fala sobre o desenvolvimento contínuo das competências e uso das ferramentas digitais, ou seja, o quanto que esse professor ele tem ali feito uso e de que forma, em que frequência ele tem feito esse uso e qual que é a interação dele nesses espaços. A gente vê aqui como maior extrato dessa resposta professores que disseram que utilizam um conjunto de recursos para desenvolver as competências digitais para ensinar, né? E aí, ainda dentro dessa perspectiva, tem professores que fazem discussões com colegas sobre o uso de tecnologias digitais para inovar e melhorar a prática educativa, professores que ajudam os colegas a desenvolver suas estratégias digitais do processo de ensino, ou seja, aquela pessoa que já entende um pouco mais e compartilha o seu conhecimento. Pouquíssimos professores falaram que raramente têm oportunidade de desenvolver competências digitais para ensinar, e isso, na verdade, é algo que não traduz a realidade, talvez, da nossa instituição, tendo em vista que o próprio polo, né, o próprio núcleo, a UEMANET, oferece formações contínuas e gratuitas o tempo inteiro para quem quer, para quem quiser fazer qualquer tipo de reciclagem nesse sentido, né? Então, é realmente uma resposta que traduz muito do que a instituição é hoje dentro dessa perspectiva da disponibilidade de recursos digitais para a formação de professores. Com relação à participação sempre que possível em formação online, 45,9%, né, quase 46% dos professores falaram que participam frequentemente em diferentes tipos de formação online. É o que eu falei agora há pouco. A gente tem na plataforma Escada, a nossa plataforma de cursos abertos, muitos cursos disponíveis dentro da perspectiva de formação online, e fora que todos os professores, né, antes mesmo da retomada do período remoto, foram todos aconselhados, direcionados a fazerem ali as formações necessárias para que as aulas, né, as disciplinas fossem muito bem conduzidas dentro da perspectiva do período remoto. Alguns outros falaram que já experimentaram várias oportunidades de formação online, 38,8%. Outros falaram que participam raramente, um dado até relativamente alto, 13,3%, mas pouquíssimos professores responderam que até agora não estavam interessados ou que é uma nova área que ainda não tinham considerado fazer qualquer tipo de reciclagem ou formação nesse sentido. Entrando agora na área 2, que fala sobre tecnologias e recursos digitais para uso ali dentro da perspectiva do ensino remoto, a gente vai ter aqui algumas respostas. Eu acho que para essas eu selecionei, daqui para frente eu selecionei uma resposta para cada. A gente vai ter aqui a capacidade que os professores têm de identificar bons recursos educativos
que podem ali modificar, criar, melhorar e serem partilhados dentro da perspectiva das suas salas de aula, no momento em que eles fazem, então, essas interações. E aí, nessa pergunta aqui, componente, que faz parte aqui da área número 2, a gente perguntou para ele sobre o uso de tecnologias e recursos digitais para trabalhar com os colegas dentro e fora da instituição. Então, aqui a gente está falando de uso de tecnologias dentro de uma perspectiva mais colaborativa. Então, você sabe usar, você sabe como aplicar, e você vai também compartilhar esse conhecimento com outros colegas, professores ali do seu entorno, e, de repente, até com professores fora da sua instituição. Então, como é que ele enxerga, como é que ele vê isso? A gente tem aqui o extrato grande de professores girando entre essas 3 respostas aqui. A maior delas foi que professores, às vezes, trocam materiais com colegas via e-mail. A gente já está muito além dessa perspectiva de somente você trocar um material ou outro com um colega via e-mail. Existem muitos outros recursos que podem ser aplicados, e esse dado aqui talvez também seja um dado que a gente precisa olhar com mais atenção, né, enquanto instituição, para que medidas futuras, né, de aprimoramento, de formação continuada direcionadas a esses professores, traduzam ali melhores ferramentas, dispositivos e novos dispositivos que possam ser aplicados dentro de um trabalho mais compartilhado entre professores e outros professores de outras instituições. Né? Aqui, 22.8 fala que trabalhamos em conjunto em ambientes colaborativos ou usamos pastas compartilhadas, né? Então, já um nível maior de interação com as tecnologias. Aqui, 28,8%, né? Então, quase que 1/3 dos respondentes falaram que trocam frequentemente ideias e materiais com professores externos à minha instituição, em redes de professores online ou em ambientes de colaboração. Então, são professores que fazem ali um uso maior, talvez um uso pleno dessas tecnologias. O ideal era que esses professores estivessem inseridos entre essas 2 respostas, né? Aquele que elabora material em conjunto com outros professores numa rede digital online, de professores de diferentes instituições, troca muita experiência, sabe como trocar essas experiências, tem plena consciência dos dispositivos que hoje a gente tem disponível para fazer esse tipo de interação, de interlocução. Na área número 3, a gente verificou ali acerca do ensino da aprendizagem. Então, ali, a gente estava trabalhando dentro de uma concepção, de um planejamento e implementação para a utilização de tecnologias digitais em diferentes fases do processo de ensino e aprendizagem e também relacionados ali à mudança de foco da aula, né? Então, pensando ali em processos dirigidos pelo professor, mais centrados no estudante, fazendo uso, por exemplo, de salas de aula dentro da perspectiva de ensino híbrido ou coisas dentro desse tipo, né? Então, aqui nessa pergunta foi pensado, aferido como os professores consideram quando e por que usar tecnologias digitais na sala de aula para garantir que sejam usadas potencialmente. Então, a maior parte dos nossos professores responderam que fazem uso de ferramentas digitais para melhorar de forma sistemática o processo de ensino, né? Então, quando a gente pensa num processo sistemático, a gente está pensando também no processo contínuo. Então, é importante, é muito bom ver que, assim, mais de 40% dos professores já fazem ali o uso de tecnologias de forma contínua dentro do seu processo, dentro da sua prática pedagógica. Um outro grupo, um grupo menor, fala de uso de ferramentas digitais para implementar estratégias pedagógicas inovadoras. Então, já pensa ali numa perspectiva de inovação, de trazer novas ideias, novos modelos de fazer aula para os alunos, e isso é realmente bastante motivador dentro dessa perspectiva. E a gente tem aqui algumas outras respostas, né? E o que chama atenção são essas 2 últimas, né? De professores, mais de 15% dos professores que dizem fazer uso básico dos equipamentos disponíveis, com quadros brancos ou projetores, ou aqueles que nunca ou raramente usam tecnologias digitais na sala de aula. A gente sabe que existem algumas áreas que, às vezes, os professores eles não conseguem enxergar de como que é possível fazer uso de tecnologia dentro de um curso específico. Por exemplo, ciências exatas. Né? Quando a gente trabalha matemática, física, química, é muito comum a gente pensar de que você vai para uma aula, o professor vai ensinar sobre pressupostos que fazem parte ali daquele conhecimento, vai ensinar um monte de cálculo e, teoricamente, pode parecer muito mais fácil trabalhar esses cálculos simplesmente com um quadro branco e uma caneta. Né? Então,
tirar, às vezes, essa visão de que esse ensino tradicional é o único fim, é a única forma de fazer ensino, é um pouco desafiador, é muito, na verdade, desafiador dentro desse processo, e, de repente, seja esse também o lugar para o qual a nossa instituição tenha que apontar dentro de perspectivas futuras de formação para esses professores. Na área número 4, a gente tem ali a avaliação, né? E com relação à avaliação, a gente está diante aqui do uso de melhores estratégias e metodologias para performar as nossas avaliações diante ali aos nossos discentes. E aí, nessa pergunta, a gente verificou sobre o uso de tecnologias digitais para permitir que os estudantes planejem, documentem e acompanhem as suas aprendizagens de forma autônoma, e 45,9%, né, então quase 46% dos professores fala que fazem uso de diferentes ferramentas digitais para que os estudantes planejem, documentem ou reflitam sobre suas aprendizagens. Se a gente pegar aqui mais esses 17%, a gente chega ali quase aos 60% de professores que integram também de forma sistemática diferentes ferramentas digitais que permitem aos estudantes planejarem, acompanhar e refletir sobre as suas atividades ali, né? Então, a gente está falando de um processo avaliativo que é um processo avaliativo mais sistematizado, mais contínuo, que foge um pouco daquele modelo tradicional, daquele dia que você vai lá, vai marcar a provinha e o aluno vai sentar e vai fazer a avaliação, depois você leva aquele monte de papel para casa para fazer correção. Então, a gente está aqui diante de uma perspectiva bastante interessante de evolução, de mudança dentro dos modelos tradicionais de avaliação para modelos que estejam mais alinhados, tanto com a perspectiva do ensino digital, com o uso de tecnologias, quanto também com a perspectiva do mundo em que a gente vive hoje, né, que se delineou no entorno, ao redor dessas tecnologias, e principalmente sobre essas tecnologias. Tá? Com relação aí à área número 5, a gente traz aqui com relação à aferição ou a percepção dos professores em relação à formação dos estudantes. E aí, quando a gente fala de formação de estudantes, a gente está pensando ali no potencial de envolvimento mais ativo desses estudantes por meio dessas tecnologias digitais dentro do processo de aprendizagem e também a apropriação dessas tecnologias, né? O quanto que esse estudante efetivamente conhece e sabe como usar essas tecnologias. Daí, em uma das perguntas, a gente aferiu dos professores o seguinte: quando elaboro tarefas digitais para os estudantes, considero e procuro auxiliá-los em possíveis problemas que venham a ter com os recursos digitais. O quanto que isso é verdadeiro? Você, quando elabora, você tenta ali trabalhar em conjunto com esse aluno, entendendo que tipo de perspectivas e problemas que, de repente, ele possa ter no percurso, né, durante a execução daquela atividade. Então, 38,8% foi o maior extrato aqui de respostas dentro dessa perspectiva. Dos professores disseram que discutem possíveis obstáculos com os estudantes e, em conjunto, estudando soluções. Outros 30%, né, 30,3% falam de que permitem diversificação, adaptam a tarefa, discutem soluções e fornecem formas alternativas de completar a tarefa. Isso aqui é muito importante. A gente vive dentro de uma sala de aula plural, cheia de contextos, cheia de repertórios, perspectivas diferentes e realidades muito diferentes umas das outras. Então, o professor que sabe fazer esse nível de adaptação dentro de uma perspectiva de uso de tecnologias é um professor que tem ali um domínio muito bom, né, e que sabe efetivamente usar de forma plena os recursos digitais, os quais ele escolheu ali para serem aplicados dentro dessa perspectiva. Aqui a gente tem 2,7 de professores, de professores que acham que estudantes não enfrentam problemas, né, problemas de uso, de percepção ou de realmente saber como usar, de apropriação do recurso tecnológico, e outros 2,7% de professores que disseram que isso aqui não é aplicável porque não solicita trabalhos digitais. Então, também apontando aqui respostas que apontam para um direcionamento importante dentro da nossa perspectiva futura, né, quanto à implementação mais plena, né, do uso de tecnologias dentro da instituição, dentro da UEMA. Por fim, na área número 6, a gente teve aqui com relação à promoção da competência digital dos estudantes. Aqui, a gente estava... Essa área se refere basicamente a fazer com que esse estudante tenha ali realmente... saiba como manejar, saiba como utilizar realmente o recurso digital. E aqui
Nessa pergunta, ela trata da elaboração de atividades que possibilitem aos estudantes usar meios digitais para a comunicação e colaboração uns com os outros ou com o público externo. Então, a gente está falando aqui de uma atividade de uso pleno e amplo, de forma muito estendida. É aquela atividade colaborativa, onde todos participam, onde a sala de aula ela não fica confinada exatamente ao espaço onde aquela atividade está acontecendo, né? Então, é realmente um ambiente de ampla interação. E aí a gente tem aqui 40,5% de respondentes que falaram que os estudantes usam para comunicar uns com os outros e com o público externo, né? As atividades que foram e que são elaboradas dentro dessa perspectiva. E outros 28,2%, né? Então, somados aqui quase 70%, a gente tem de forma sistemática permitindo que os estudantes aumentem progressivamente as suas competências. Então, o professor vai utilizando recursos digitais distintos, né, plurais, para que o aluno ele faça interação com aqueles recursos e entenda, né, que o mundo, dentro do contexto educacional, e não somente nesse contexto, hoje gira em torno dessas perspectivas. Aqui, pouquíssimos professores falaram que só faziam uso em raras ocasiões, e também 8,5%. E isso não é possível no ambiente de trabalho. Professores que não enxergam, né, da possibilidade da aplicação de uma atividade, de percursos formativos dentro da sala de aula, onde o estudante tenha uma maior troca, tanto com os colegas, quanto com outros professores, estratos ali da instituição, ou mesmo ali dentro da sua comunidade, da sua região, do seu bairro, estado, até mesmo país. Então, é realmente algo também que a gente precisa enxergar e trabalhar dentro de formações futuras. Então, assim, esse questionário, sendo um questionário autoavaliativo, ele funciona como um questionário também diagnóstico. A gente consegue, depois de levantar todas essas respostas, tirar ali algumas conclusões. Então, o que a gente pode ter de considerações gerais em cima dessas coisas que a gente levantou e apresentou aqui para vocês? Primeiro, que a gente tem um extrato de professores, um extrato maior, né, de professores que fazem ali o desenvolvimento contínuo de suas competências digitais com reciclagem de conhecimentos, né? Então, ali, professores que buscam cursos de formação continuada que são oferecidos, inclusive, pela nossa instituição. Uma outra coisa que a gente pode aferir dessas respostas é que há professores que usam e compartilham seus conhecimentos em tecnologia dentro e fora da instituição, né? Então, dentro e fora da instituição de ensino superior. Então, professores que trabalham de forma colaborativa com professores, tanto da UEMA como professores de outras instituições, sediadas ou não aqui no estado. A gente também percebeu que a UEMA conta com um quadro docente que enxerga o uso de tecnologias de forma indissociável das salas de aulas contemporâneas, né? Então, não somente professores, trabalhando as disciplinas de tecnologias aplicadas ao ensino, a gente percebe que é consenso, é fala de todos os alunos, sai da boca de todos os alunos que a gente não tem mais como voltar. A gente está no lugar quanto ao uso de tecnologias, e esse lugar só vai nos impulsionar para frente, só vai levar a gente mais adiante. Então, essa percepção ela é uma percepção generalizada, que parte dos dois polos, tanto do polo docente quanto do polo discente, e que precisa ser alinhada para que atenda efetivamente às demandas desse mundo hiperconectado, né? Uma outra coisa que a maior parte do corpo docente da UEMA considera e aplica a reformulação dos modelos tradicionais de avaliação para modelos com maior interação e participação ativa discente. Então, a gente vê realmente uma revolução. A gente pensar, sei lá, 10 anos, a gente não tinha como fazer, a gente não via, na verdade, como fazer uma avaliação sem que fosse necessariamente com o aluno presente em sala, aplicando aquela provinha, o aluno escrevia, você levava, respondia, né? Então, aquele modelo tradicional de avaliação. Hoje em dia, cada vez mais esses modelos eles vão entrando em desuso e a gente vem ali fazendo uso de modelos alternativos, mais eficientes de avaliação, de maior participação do discente, né? Ele não é mais um indivíduo exclusivamente passivo, ele participa ativamente do processo, do seu processo de formação. Eu, particularmente, eu sempre brinco nas aulas e falo para os alunos, eu não volto mais, nunca mais para fazer prova impressa, avaliação impressa, que eu levo para casa aquele monte de papel e trago. Isso não vai acontecer nunca mais nas minhas disciplinas, né? Então, ainda estamos trabalhando remotamente aqui no Maranhão,
mas na UEMA, mas quando retornarmos, a prova presencial, ela não volta não, tá? E aí a gente tem também que o corpo docente da UEMA é predominantemente preocupado com as complexidades de aprendizado inerentes aos contextos educacionais. É, por isso, aberto ao diálogo e atento às necessidades de desenvolver competências digitais também nos alunos. Então, é um corpo docente que tem consciência da importância das tecnologias digitais, das complexidades que estão inerentes aos contextos diversos ali de aprendizados, e que tem também consciência de que o aluno precisa ser treinado, e muito bem treinado, para o uso dessas competências. Daí, quando a gente faz esse levantamento todo, o questionário ele entrega para a gente um resultado geral. Esse resultado ele é traduzido aqui num conceito, né, qualitativo, mas ele traz para a gente também uma nota, né, um conceito numérico. Então, ele é dividido em 6 estratos, tá? E aí a gente tem aquele professor que é recém-chegado até o professor pioneiro, e aí caminhando do recém-chegado para o pioneiro, a gente tem aqui aquele que faz o uso ainda de forma rasa, né, de forma reduzida ali das tecnologias, e esse aqui é aquele professor, o pioneiro é aquele professor que não somente faz uso de tecnologias, mas que também ali sabe entender o que são essas tecnologias. É um professor que aplica essas tecnologias na sua sala de aula de forma crítica, sabe o que precisa ser melhorado no contexto dessas tecnologias e assim sucessivamente. Então, é alguém que realmente domina todo esse arsenal tecnológico enquanto ferramenta para aplicação nos contextos de aula. E aí, o que a gente teve como resposta aí do cenário geral? A gente teve, então, como eu falei, 294 respostas, né? E aí, isso gerou para a gente aqui os 2 maiores estratos aqui entre o integrador, né? Que é esse professor aqui que teve uma nota entre 30 e 45, e o professor explorador, que é esse professor que teve aqui uma nota entre 19 e 29. Estaríamos muito, muito bem se a gente tivesse percentuais muito altos aqui entre professores líderes e pioneiros. Nesse caso aqui, de professores líderes, a gente teve apenas 8%, tá? E professores pioneiros, a gente teve, que foi aquele professor que teve uma nota maior que 76%, a gente teve apenas 3%. Então, estamos aqui caminhando. Isso indica para a gente que a gente está ali caminhando rumo a um processo mais decisivo dentro dessa perspectiva da formação pedagógica ali dos nossos professores dentro dessas tecnologias, né, dentro da fluência digital que eles apresentam. E aí eu coloquei esse slide aqui sobre o Discente Percebe, sobre a percepção dos nossos alunos quanto ao uso dessas tecnologias, quanto ao nosso uso enquanto docentes das tecnologias e aplicando essas tecnologias dentro da perspectiva de sala de aula. Esse trabalho aqui ele foi formulado juntamente com a professora Ilka, né? Então, escrevemos juntos, após a aplicação, a execução das nossas primeiras disciplinas dentro do período remoto, né? Então, voltamos, né? Foi estabelecido o período emergencial, né? Do ensino remoto, e aí a gente, como todos os professores no mundo inteiro, estávamos ali cheios de dúvida. Estabelecemos ali as nossas estratégias pedagógicas, né? O que a gente iria aplicar dentro das nossas disciplinas. A gente trabalha essencialmente, além das disciplinas de tecnologias, mas a gente trabalha também microbiologia, que é uma disciplina essencialmente prática. Então, tínhamos ali a dificuldade da prática, porque estávamos em casa, mas precisávamos ministrar a disciplina, e uma disciplina que fizesse ali diferença na vida desse aluno. Então, estabelecemos as nossas estratégias didáticas para que esses alunos chegassem ali no nível, ao final da disciplina, no nível que a gente esperava, né? Independente de ser remoto ou presencial, a ideia era que chegasse no mesmo lugar nos 2 modelos. Então, estabelecemos as estratégias e, ao final, aplicamos um questionário. E a gente teve como índice geral de satisfação 96,4%. Então, isso foi aplicado, os alunos, em 3 ou 4 turmas que foram oferecidas naquele momento, os alunos receberam os recursos pedagógicos, interagiram com esses recursos, e aqui nesse momento a gente queria ouvir deles. Tá, a gente aplicou, finalizamos das disciplinas. O quanto que você aprendeu? O quanto que isso foi transformador para a sua vida? E, principalmente, o quanto que daquilo que a gente aplicou precisa ser repensado e ser reformulado. Então,
a percepção desses discentes é uma percepção real. E a gente precisa considerar esse indivíduo, né, o aluno, como um ator ativo desse processo e que precisa ser consultado e considerado também, tá? Esse artigo está disponível na íntegra no livro que foi publicado, né, ali junto com todos os materiais de todos os professores do curso de Ciências Biológicas, e a gente disponibiliza para vocês no final. Como consideração final aqui desse momento, a gente tem que, independente do contexto local, nacional ou internacional, o avanço da percepção docente sobre o uso e aplicabilidade das tecnologias digitais deve acompanhar a evolução, a revolução digital. A pesquisa essa pesquisa, ela traça um diagnóstico importante da fluência tecnopedagógica digital de professores da UEMA e direciona a nossa instituição a um letramento digital completo e contínuo, né? Porque, por mais que a gente chegue lá naquele patamar dos pioneiros, a gente nunca vai parar de precisar se reciclar, de aprender e aprimorar aquilo que a gente tem para aprimorar, tá? Então, esse é um trabalho do nosso grupo de pesquisa em tecnologias digitais, que é coordenado pela professora Ilka Serra. Aqui tem uma foto dela para as pessoas que ainda não a conhecem, acho difícil, especialmente sendo da UEMA, mas está aqui uma foto dela. Esses 2 QR Codes, eles levam vocês para a nossa página no Linktree, né? Se vocês quiserem ter acesso ali, tanto a redes sociais quanto a materiais, esses QR Codes vão direcionar vocês ali para aquelas páginas. Inclusive, esse artigo que eu citei agora sobre a percepção discente, você consegue encontrar no nosso Linktree na aba Livros, né, publicações, aliás. Você encontra lá, está disponível na íntegra para você baixar, fazer download gratuito e ler ali o material que a gente produziu, tá bom? Então, essa era a fala que eu tinha para agora. Muito obrigado e eu acho que era isso. A gente tem espaço ainda para perguntas? Professor, infelizmente, muita informação, mas realmente nós temos que finalizar a sessão, porque nós já passamos 5 minutos dos próximos palestrantes. Tudo bem, então. Mas faz parte, o professor gosta de falar muito, né? Mas entendemos, agradecemos mais uma vez a participação do professor Tiago Anchieta e do professor Antônio Moreira, mais uma vez. Professor Antônio Moreira, acredito que não precisa repetir mais, a Universidade Estadual do Maranhão está à disposição do senhor, uma instituição parceira da Universidade Aberta de Portugal, temos inclusive acordo assinado, e é isso, agradeço mais uma vez e realmente eu preciso seguir com a programação e ficamos à disposição, tá? Tudo de bom, saúde e paz para os senhores. Até mais, obrigado. Obrigado, professor Antônio. Até a próxima. Um prazer participar. Um abraço. Um abraço.